Bom, dado o estudo anterior acerca da escola de Mileto, onde a gente viu os primeiros filósofos jônicos, lá com Tales de Mileto, que postulava que o princípio de todas as coisas do mundo e de princípio ontológico das coisas, né, o princípio de todas as coisas seria a água, segundo Tales. Depois a gente viu ali a questão do infinito, do apeiron, né, lá em Anaximandro de Mileto, e toda a sua genialidade ali, até mesmo para postular uma possível hipótese de que o homem teria evoluído, né, uma proto-teoria da evolução. E Anaxímenes também, que foi o sucessor de Anaximandro, que postulava ali que o ar era o princípio material de todas as coisas. E, portanto, Anaxímenes, inclusive, foi o mais aclamado academicamente, vamos dizer assim, no seu tempo, né, o mais reconhecido, principalmente pela sua demonstração através dos conceitos e dos processos de rarefação e condensação. Né? Então a gente viu isso, né? Esses foram os três grandes primeiros filósofos que a gente começa estudando ali acerca da escola de Mileto, certo? E dado o estudo da escola de Mileto, então agora a gente passa pro segundo não, terceiro capítulo da obra, que é o capítulo que se chama A Sociedade Pitagórica. Capítulo este que se destina ao estudo, obviamente, né, dos pitagóricos, a escola fundada por Pitágoras. Tá, então, o que foi a escola pitagórica? O que foi a sociedade pitagórica, certo? Foi uma escola ali fundada por Pitágoras, né? Ali na segunda metade do século VI antes de Cristo. E Pitágoras ele vai fundar essa nova escola, essa nova sociedade de pensadores, que vai estar ocorrendo ali bem no final bem perto, bem próximo da queda da Jônia, né? Que é o local onde localizou-se o fundamento, né, o início da filosofia. Então, bom, Pitágoras então ele vai fundar essa escola, essa sociedade, e essa sociedade, essa escola, uma das principais características dela vai ser justamente o seu profundo caráter religioso e ascético. Por quê? Porque não sabe, então no caso, o ascetismo seria uma espécie de vida mais que possui os hábitos mais religiosos, né? Então os pitagóricos eles tinham uma vida muito voltada para hábitos mais religiosos. Então eles renunciavam muito ao prazer, né? Em troca de em troca de necessidades e do desenvolvimento espiritual propriamente, né? Então os pitagóricos eles tinham essa característica muito religiosa e muito ascética, né? Um estilo de vida que renunciava ao prazer e dava, vamos dizer assim, enfoque para o desenvolvimento espiritual, né? Uh, e aí, então, e por que que isso acontece, né? Porque a escola pitagórica, ela vai surgir ali no meio como eu havia dito, né? A escola pitagórica, ela nasce justamente na queda da Jônia. E na queda da Jônia estava ocorrendo um renascimento religioso. Então, o orfismo, que é uma espécie até de religião ali da época, que vai ser pautado bastante na mitologia, nos mitos gregos, né? E no culto a Orfeu, propriamente. O orfismo, ele vai ser uma religião que vai estar em alta ali nessa época. Então vai ter esse renascimento religioso e juntamente a esse renascimento religioso, outra coisa que vai influenciar bastante o surgimento do pitagorismo vai ser justamente a escola de Mileto. A escola de Mileto, ela vai nascer, né, e ela vai ganhar importância ali no meio, porque ela vai trazer justamente essa questão da investigação cética, da investigação filosófica. Então, a escola pitagórica ela une dois elementos fundamentais de sua época. Ela une tanto o renascimento religioso através do orfismo, tanto o nascimento da investigação filosófica através da escola de Mileto, que a gente estudou anteriormente. Então, unindo-se essas duas coisas, surge a escola pitagórica nesse contexto, certo? Dado o que eu tinha falado, né, da influência religiosa, eu tinha falado que o orfismo, né, seria uma grande influência para o pitagorismo. O que é o orfismo? O orfismo ele foi uma religião de caráter também ascético e mitológico, né? Ele bebe muito da mitologia grega, que basicamente o orfismo então ele vai ser essa religião, ela vai influenciar bastante o pitagorismo. Eu vou logo em seguida já falar bastante
sobre questões que o pitagorismo foi influenciado pelo orfismo, certo? Vamos lá, então adentrando nas práticas pitagóricas. Uma das práticas pitagóricas e um dos ideais pitagóricos vai ser o ideal de pureza e purificação da alma, né? Os pitagóricos, eles eram pensadores que tinham, como eu havia dito, muita influência do orfismo, certo? O orfismo, ele se baseava na doutrina da transmigração das almas. O que é a doutrina da transmigração das almas? É uma doutrina grega que basicamente vai dizer que a alma, ela é a essência, de fato, do que é o homem, certo? Só que pelos pecados, vamos dizer assim, do homem, né? Ele tem que se encarnar para pagar pelos pecados que ele cometeu, né? E aí, no caso, o homem ele vai transmigrando, né, de corpo em corpo. Às vezes você é um homem, às vezes você é um macaco, outras vezes você é um cachorro. E você vai tentando purificar a sua alma até você atingir o estado de iluminação, vamos dizer assim, né? Um estado de elevação para você não precisar mais ficar nesse ciclo de transmigração das almas, né? E aí você transcende esse ciclo, você sai dele e aí você parte para o culto de Orfeu como um todo, né? Então você meio que atinge ao céu, vamos dizer assim. E aí, então, os pitagóricos, eles tinham esse ideal, né? Eles tinham o ideal de purificar a alma o máximo, e daí que vem as práticas ascéticas deles, justamente para tentar purificar a alma, justamente para tentar evitar uma nova encarnação, vamos dizer assim, né? Uma nova transmigração da alma. Então os pitagóricos, as práticas deles eram muito voltadas a isso. Então, aí que vai nascer também a importância que eles vão dar a muitas coisas, tais como o silêncio, né? O silêncio, a meditação e viver a vida no silêncio para os pitagóricos era algo muito importante, porque deixava a alma calma, né? E não muito perturbada com as coisas do mundo. Tinha também a questão da música ser muito importante para eles. Eles achavam que a música era uma forma de expressar essa pureza da alma. Então, a música, ela era colocada como algo, o estudo da música e fazer a música em si era algo muito importante para eles. E por fim também o estudo da matemática era visto como ações purificadoras. Então, o estudo da matemática era algo elevado para os pitagóricos também, algo que purificava a alma, certo? Porque justamente ativava aquilo que mais alto havia no homem, que é o intelecto, certo? Que é a parte para os pitagóricos mais importante da alma. Então, essas coisas, né, surgem bastante dessa noção pitagórica, que vem sobretudo do orfismo, de ter essa necessidade de purificar a alma para evitar a transmigração, né? A transmigração da alma. E daí, enfim, né, que eles vão ter essas práticas. Outra prática comum entre os pitagóricos vai ser a abstenção da carne. No caso, isso é um pouco divergente entre autores. Alguns vão, salvo engano, até dizer que alguns pitagóricos eram vegetarianos ou veganos. Mas isso é bem hipotético. Outros autores já até postulam que os pitagóricos eles comiam carne normalmente. Mas enfim, isso é uma curiosidade aleatória aqui, que o Copley não coloca na obra. Tanto é que tem até uma história, né, do Pitágoras sobre essa questão da transmigração das almas. Que, segundo o que contam, né, um dia, salvo engano, é Diógenes Laércio que conta isso, que Pitágoras um dia ele tava andando na rua e aí tinha um carinha, né? Tinha um cara lá, malvadão, chutando um cachorro. E aí, Pitágoras virou pra ele e falou: cara, para de chutar esse cachorro. E aí o cara foi lá e perguntou pra Pitágoras: mas por que eu deveria parar de chutar esse cachorro? Aí Pitágoras virou pra ele e falou: não, é porque eu ouvi a voz do meu amigo nesse cachorro. Esse aí é o meu amigo em outra vida. Era o que Pitágoras estava dizendo. Então, basicamente Pitágoras está falando que o cachorro era uma encarnação do amigo dele. E aí, por isso que ele queria que o homem parasse de chutar o cachorro, né? E aí, então, essa historinha ela conta bastante bem o que Pitágoras pensava acerca da transmigração da alma, né? O Copleston ele até coloca aqui que, na verdade, é uma frase do Julius Stenzel,
que, seguinte, o Stenzel, ele diz o seguinte: a alma vagueia de um estado a outro, isto é, de um corpo a outro. Assim, o discernimento de que o corpo pertencia a um eu sempre foi coisa evidente ao instinto filosófico dos gregos. E no caso, então, ele coloca essa frase justamente para evidenciar, né, essa noção de que a alma ela transita de corpo a corpo e que a noção do ego, né, a noção do eu, ela está ligada ao corpo e não à alma, né? E daí, inclusive, se deduz nessa doutrina da transmigração das almas. E aí, a partir dessa doutrina, né, a gente consegue deduzir que, para os pitagóricos, a alma ela era a parte mais importante e fundamental do homem, né? Então, eles prezavam, de certo modo, o corpo. Para eles, o que o homem de fato é, a verdadeira realidade do homem se encontra na alma e não no corpo. O corpo seria só uma prisão da alma, né? Então, isso lembra bastante, inclusive, o dualismo platônico, que a gente vai ver mais para frente, né? Que, inclusive, os pitagóricos, nessa questão da alma, eles tiveram muita influência para Platão, porque Platão vai beber bastante dessa doutrina, né? Da alma, da noção de alma pitagórica. Enfim, quando a gente fala de Pitágoras, tirando todas essas coisas que eu acabei de falar sobre as questões religiosas e ascéticas dos pitagóricos, uma coisa que vem à mente é a questão da matemática, né? A questão toda do teorema de Pitágoras, certo? Tanto é, né, que o Copleston, ele abre dizendo uma frase de Aristóteles. Ele diz o seguinte: os pitagóricos, como são chamados, são devotos à matemática. Foram os primeiros a fazer progressos no seu estudo e, tendo sido educados nela, pensavam que seus princípios eram os princípios de todas as coisas. Isso é uma frase de Aristóteles que está lá na Metafísica, quando ele vai tratar justamente sobre os pitagóricos. A partir dessa frase aqui de Aristóteles, né, a gente remonta ao ponto fundamental do pitagorismo, que era o estudo da matemática e a compreensão da matemática como fundamento da realidade. Então, vamos voltar um pouco atrás no estudo lá de Tales, de Anaximandro de Anaxímenes, né? E até também no estudo de como a filosofia surgiu. Como que a filosofia surgiu? O pessoal lá estava parado, né? Não tinha o que pensar. E aí começou a refletir sobre a vida e eles notaram que em toda mudança há algo que permanece. Beleza. Essa coisa que permanecia é o que a gente chamou de arqué, que é o princípio último, é o princípio da realidade em si, né? O princípio constituinte da realidade. E aí, né, a escola de Mileto vai lá dizer, Tales vai dizer que é a água, Anaximandro vai dizer que é o infinito, Anaxímenes vai dizer que é o ar. E aí chegam os pitagóricos e eles basicamente vão dizer que arqué, isto é, o princípio constituinte do mundo, das coisas, da realidade, são os números, quer dizer, né? Então, os números são aquilo que principia, aquilo que dá constância, aquilo que formula a realidade. Ou seja, a realidade, em sua realidade última, em seu princípio, é justamente numérica, né? Então, os números são a arqué da realidade, certo? Segundo os pitagóricos, segundo a doutrina pitagórica. Tá, e como que eles tiveram tanta... Por que eles atribuíram tanta importância aos números? Essa é uma pergunta muito interessante. E aí vem, né, toda uma história da lira que Aristóteles conta. Aristóteles vai dizer basicamente que o interesse, que na verdade que essa questão dos pitagóricos colocaram tanta importância à matemática e aos números se dá pelo espanto que eles tiveram com a música. Porque os pitagóricos, eles, como eu havia dito, a música para eles era algo muito importante. E eles viram, tocando a música, né, que a música ela era essencialmente matemática. A harmonia musical está estritamente ligada à matemática. Em que sentido? No sentido que, por exemplo, as cordas de uma lira, ela muda a sua tonalidade baseada no tamanho da lira. Então, se eu tenho uma lira maior,
ela vai, quando eu toco a corda de uma lira maior, ela emite tal tonalidade. Só que se eu cortar essa corda pela metade e tocar essa corda, ela vai tocar num tom diferente. Ou seja, a tonalidade de uma corda de uma lira está estritamente relacionada ao tamanho dessa lira. E o tamanho é nada mais do que uma grandeza matemática, uma grandeza numérica, certo? E com isso, os pitagóricos se espantaram, né? Porque eles perceberam que a realidade última da música era, enfim, matemática. E aí que entra mais uma frase do Aristóteles que vale a pena ser colocada aqui, que Aristóteles diz o seguinte: já que perceberam que os atributos e proporções das escalas musicais podiam ser expressos em números, toda essa historinha que eu acabei de contar, né? Concluíram que todas as outras coisas pareciam na totalidade de sua natureza serem moldados conforme os números. E os números pareciam ser as coisas primeiras em toda a natureza, e todo o céu ser uma escala musical e um número. Ou seja, eles pensaram o seguinte: olha, se uma lira depende da proporção, se as escalas musicais dependem da proporção matemática, por que não o universo também depender dessa proporção, entende? Então, os pitagóricos eles raciocinaram o seguinte: se a harmonia de uma lira, que é um instrumento musical, depende da matemática, por que então o próprio universo, a própria natureza não dependeria da matemática para ter sua harmonia? Ou seja, os pitagóricos eles raciocinaram a partir disso que o universo tinha sua harmonia através dos números. E que, portanto, a natureza, que o universo e que tudo mais era regido e configurado e tinha início e fim através dos números. Então, os números eram a realidade última das coisas. Os números eram o princípio de tudo, certo? Era, enfim, a arqué das coisas. E então, a gente chegou num ponto principal da filosofia pitagórica. É justamente o entendimento da realidade enquanto uma realidade numérica, que é composta por números, certo? Dado isso, a gente pode fazer uma pergunta, né? O que significa dizer que todas as coisas são números e o que de fato são números para os pitagóricos? Então essas duas perguntas são muito importantes, certo? E como que a gente responde isso? O que os pitagóricos achavam dessa pergunta? O que isso quer dizer? Então vamos lá. Quando eu pergunto o que dizer que todas as coisas são números, ou seja, o que significa dizer que todas as coisas são números, os pitagóricos poderiam responder o seguinte: que a realidade ela é numérica na medida em que ela é formada por pontos. Os pitagóricos eles acreditavam que todo mundo, né, todos os objetos da realidade, eles são objetos geométricos, de certo modo. Né? Então, por exemplo, um lápis, né, ele é uma forma geométrica. E se você notar, o lápis ele é formado por um ponto. Né? Na verdade, ele não é só formado por um ponto, ele é formado por vários pontos. E o que seriam esses pontos? Justamente para os pitagóricos, esse ponto ele é uma representação geométrica da unidade. E a unidade é essencialmente numérica, certo? A unidade representa 1. Então a gente tem um ponto, que somado a outro ponto, que mais outro ponto, e assim vai indo, né? Forma o formato de um lápis. Ou seja, o lápis ele é uma forma geométrica formada por vários pontos. E os pontos são a representação da unidade, e a unidade é a representação do número 1. Ou seja, todas as coisas são, de certo modo, numéricas, na medida em que todas as coisas são geométricas. E as coisas geométricas são numéricas, certo? Então esse é o raciocínio pitagórico. Tanto é que tinha até um lema entre os pitagóricos que dizia o seguinte: uma unidade significa um ponto. 2 unidades significam uma linha. 3 unidades significam uma superfície. E 4 unidades significam um sólido. E aí a gente chega a um ponto do pitagorismo, né? Uma figura pitagórica que era muito importante para eles, que se chamava tétrade, que são justamente os 4 primeiros números, desconsiderando o 0 no caso, né? Então a gente tem o 1, 2, o 3 e o 4. Se você pegar o 1, 2, o 3 e o 4 e somar,
isso vai ser igual a 10. E eles achavam essa harmonia muito bonita. E aí eles deram o nome disso de tétrade, né? Tétrade são justamente os 4 primeiros números, desconsiderando o zero, que somados são 10, né? E aí eles achavam essa figura belíssima. E tá totalmente ligado a esse lema que eu havia falado anteriormente. Então é isso. O principal da filosofia pitagórica é justamente isso. Você entender que, para os pitagóricos, a realidade era vista enquanto algo numérico e que a representação numérica na realidade se dava através dos pontos, vamos dizer assim, das unidades que formulam as coisas enquanto formas geométricas, certo? E aí tem uma frase aqui que o Copleston coloca, que eu acho importante para acrescentar, né? Que fala justamente sobre essas questões dos pontos, né? Que eu ia falar. Aí ele basicamente diz assim: pela justaposição de vários pontos é gerada uma linha, não apenas na imaginação científica do matemático, mas também na realidade externa. Da mesma forma que a superfície é gerada pela justaposição de várias linhas, e finalmente do mesmo modo o corpo, pela combinação de várias superfícies. Pontos, linhas e superfícies são, portanto, as verdadeiras unidades que compõem todos os corpos da natureza. E, nesse sentido, todos os corpos podem ser vistos como números. Com efeito, todo corpo material é uma expressão do número 4, uma vez que resulta na condição do quarto termo, dos 3 elementos constituintes: pontos, linhas e superfícies. E então aqui, de forma sintética, né, o Copleston, ele basicamente expressa isso que eu acabei de falar. Os pitagóricos, né, eles tinham essa compreensão de que a realidade ela é formada por pontos, e os pontos geram linhas, que depois geram superfície, depois geram sólido, e que, no fim, são as formas que geram as formas geométricas. Né? E as formas geométricas, elas são principalmente, essencialmente numéricas, né? Já que o ponto é a unidade, e a unidade é a representação do número 1. Então, nesse sentido que os pitagóricos entendiam a realidade enquanto numérica. Agora, para finalizar, é claro, uma das questões, os pitagóricos eles fizeram várias contribuições à matemática, inclusive o Teorema de Pitágoras, né, mais famosa de todas, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos de um triângulo retângulo, né? E aí também, né, outras curiosidades aleatórias aqui sobre os pitagóricos é que eles criam que a Terra era esférica e que, assim como o Sol, ela girava em volta do número 1. O número 1 seria a essência do universo, né, da natureza, e as quais todas as coisas giravam em volta, e o número 1 ele seria de onde veio todas as coisas. Né? Para os pitagóricos, eles adoravam o uno, né, o 1. Né? Essa questão do número 1 para eles era algo muito importante. E aí, só para destacar agora, né, a importância dos pitagóricos. Qual foi a importância dos pitagóricos? Bom, os pitagóricos eles tiveram uma doutrina de entendimento da realidade muito interessante. Né? Esse entendimento da realidade enquanto matemática, ela faz muito sentido porque você coloca a realidade enquanto algo descobrível. Né? Galileu até dizia isso, que ele queria entender a realidade, que a matemática era a forma como a gente entendia, né? a linguagem pela qual Deus escreveu o mundo. Então, essa noção do pitagorismo ela é muito interessante, né? Porque ela coloca toda a natureza como algo entendível, né? E isso é muito científico, né? Até pelo fato do Galileu ter colaborado muito com essa questão, né? Então, o entendimento da realidade enquanto algo matemático é algo muito interessante, né? Porque demonstra a capacidade que a gente tem de tentar entender como o mundo e como a natureza funciona. Que a natureza não é algo caótico, mas é algo que pode ser entendido pela nossa razão. Né? E aí tem também a questão das contribuições matemáticas que eles fizeram, né? Tal como o Teorema de Pitágoras, que eu citei aqui. E eles também influenciaram bastante Platão na sua doutrina da alma e da transmigração das almas. Inclusive, nessa noção da matemática também, a gente vai estudar mais pra frente que
Eles influenciaram Platão nessa questão da matemática platônica. Bom, mas no mais, então, de fato é isso. Esses foram os pitagóricos, a sociedade e a escola de Pitágoras.